você que nos acompanha aqui na TV Alesp. Começa agora o programa Assembleia Popular, essa é a edição número 328. As regras deste programa estão previstas na resolução número 839 de 2004 da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os participantes aqui usam a tribuna para falar sobre os assuntos de interesse da coletividade. 12 pessoas se inscreveram hoje, o tempo máximo para cada um é de 5 minutos. Eu chamo o primeiro participante, é o cidadão Agostinho da Paixão Miranda, com a palavra. A questão de uns 15, 17 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava de vendedor, estava na rua, passando por ali, e entrei no restaurante do chinês, até porque eu adoro comida chinesa, né? Quando eu trabalhava nos Jardins, tinha um restaurante ali na Alameda Santos, quase esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio, eu almoçava direto ali, eu adoro a comida chinesa. Aí comecei a comer, aí tinha comido, dado umas 4, 5 garfadas só, de repente eu vejo uma mosca enorme, azulada, no prato. Nossa, aquilo me embrulhou o estômago. O que eu fiz? Coloquei a comida de um lado, coloquei a mosca do outro, deixei bem à vista, assim, chamei o chinês. Ele estranhou, né, que eu chamei para pagar a conta. Ele viu que eu não tinha comido quase nada, me olhou assim meio perplexo, né? Eu paguei a conta e me retirei. Quer dizer, não falei nada para ele, não olhei com cara feia, não falei que ia chamar polícia ou agente sanitário. Eu tomei uma atitude zen budista. Dependendo do momento, eu sei atuar também como um autêntico zen budista. Não falei nada, paguei e me retirei. Depois de uns 2, 3 semanas, mais ou menos, eu passando no local, o restaurante estava fechado. Aí eu estranhei. E como eu trabalhava na rua de vendedor, e eu tinha vários clientes naquele local ali, eu passei novamente, o restaurante fechado. Passei várias vezes, o restaurante fechado. Moral da história. O chinês se sentiu tão envergonhado que ele fechou o restaurante. Eu acho que aqui no Ocidente, esse sentimento de honra que existe lá no Oriente, principalmente entre os japoneses e os chineses, quando se tem berço, é muito difícil encontrar aqui no Brasil. Eu pergunto, quantos comerciantes brasileiros fechariam um restaurante por um cliente encontrar uma mosca no prato? Eu gostaria que os vereadores da capital dessem uma medalha para esse chinês. Se bem que na China, quando uma pessoa é digna de uma medalha, olha só que beleza que é a sabedoria chinesa, eles dão a medalha para o pai da pessoa, para o pai e para a mãe, não dão para a pessoa. Se a pessoa quiser ganhar uma medalha, ela vai ter que deixar uma pessoa, para a sociedade, uma pessoa que seja tão útil quanto ela. Olha só que beleza que é a sabedoria chinesa. Então, já que nós não podemos dar uma medalha para o pai dessa pessoa, provavelmente deve estar na China, os nossos vereadores deveriam dar uma medalha para esse chinês, que ele faz jus a ela. Ele deve morar, Avenida Santa Amaro, 1904, o restaurante está fechado até hoje. Ele deve morar no número 1902. Eu adoro comida chinesa. Quando nós resolvemos esse caso dessa americana que está em cárcere privado, tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir. Eu quero abrir um restaurante chinês, eu adoro a comida chinesa, apenas para ter esse chinês como sócio no restaurante. E, apesar de ter acontecido algo desagradável com outros chineses, né, porque nem tudo são flores, daquele templo de budismo de magia negra, você vê que você não pode generalizar. Quando você bate contra a pessoa, você nunca deve generalizar, até porque quando nós fazemos isso, nós estamos depondo contra a nossa própria inteligência. Então, se eu deparei com chineses que cometem o crime perfeito, mata a pessoa para sugar as energias da pessoa, eu deparei também com esse chinês maravilhoso, que se sentiu tão envergonhado de ver que um cliente encontrou uma mosca no prato que ele fechou o restaurante. Eu não acreditei. Às vezes eu passo lá só para olhar e ver o restaurante fechado. Eu ainda quero ter esse chinês como sócio num restaurante. Eu acho que, por enquanto, é só, senhores. Muito obrigado e boa tarde. Estes são os participantes do programa Assembleia Popular, aqui na TV Alesp. O próximo a ocupar a tribuna, o José Luiz Leonel Aguiar, pela UPESP, Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Olá, amigas e amigos que me veem por esse canal. Sempre é um prazer estar na sua companhia. 2 temas hoje. O primeiro é o discurso do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, atacando a revista Época e a revista Veja.
no evento do 1º de maio da CUT. Eu, logicamente, não tenho procuração nenhuma para defender essas revistas, porém, achei que o presidente foi deselegante, foi assintoso, foi discriminatório, e venho à tribuna da Assembleia Legislativa para defender os colegas jornalistas da revista Época e da revista Veja, que, na sua sagrada missão de apurar a verdade, têm feito reportagens a respeito do descalabro que é o governo do Partido dos Trabalhadores no âmbito federal. Então, logicamente, eu não tenho nenhum vínculo com essas revistas, nunca fui manchete, nem notícia, nem rodapé nessas revistas, porém, eu acho que o jornalista deve ser respeitado, do jeito que o presidente da República se dirigiu aos jornalistas da revista Época e à própria revista, chamando de lixo, merece o meu total repúdio, porque eu acho que duas revistas com a envergadura de Época e Veja jamais seriam lixo, tendo chegado nessa posição que chegaram. O lixo é o lixo não sai do lixo, ele se acaba. Quando alguém cresce, quando alguém tem expressão, alguma coisa de bom e de interessante e de sério há por trás. Então, deixo registrado aqui o meu repúdio a esta atitude. O presidente estava visivelmente alterado, desconfigurado, impróprio para alguém que dirigiu o país 2 mandatos. Fechando parênteses, a dengue em São Paulo. Eu tive essa semana com o ministro Arthur Quioro, e o ministro disse que está tudo bem. Não está tudo bem. É a maior epidemia da história do Brasil. 6 estados estão em situação alarmante. Alarmante. São Paulo também está com tendas em todos os lugares, pessoas contraindo dengue, famílias inteiras, e algumas autoridades, especificamente as que deviam estar inseridas no problema de forma mais intensa, estão fazendo ouvidos de mercadores, né? Como se nada tivesse acontecendo, tudo estivesse sob controle. Não está sob controle. A epidemia em São Paulo da dengue é algo estarrecedor. Eu fico pensando, eu presidente da República, os irmãos, os filhos morrendo com uma doença gravíssima, mortes a todo dia. Não era o caso de pegar aviões da FAB, médicos, dinheiro, o que precisasse, desembarcar nos lugares afetados? Esse olhar de cima com descaso sempre me causou uma certa ojeriza. Eu acho que, nesses momentos, precisa se esquecer a questão partidária, a questão política. Tem gente morrendo em São Paulo por causa da dengue. Agora, nesse momento que estamos gravando esse programa, talvez o senhor e a senhora que me assiste aqui na TV Alesp até conheça alguém que já tenha falecido em razão desta doença, que, segundo uma ex-deputada que encontrei ontem, a doutora Avanir, na qual mando um grande abraço, que foi deputada nesta casa, segundo ela, como médica, é uma doença não é de terceiro mundo, é de quinto mundo. Como é que o Brasil quer deslanchar se não resolve o problema de uma doença de quinto mundo? Esse é o grande problema. Então, eu alerto as autoridades, eu conclamo o presidente Capês, a Assembleia Legislativa, para que se movimente em favor dessa questão terrível que é a epidemia da dengue no estado de São Paulo, já que o governo federal deveria ter feito essa força-tarefa extraordinária, inclusive com as Forças Armadas. Mas não o faz. País cheio de blá, blá, blá. Tem de gente falando e não fazendo. O maior problema do ser humano é aquele que fala, os ouvidos enchem, mas na hora H não faz nada. Isso, em língua portuguesa, chama-se falastrão. O falastrão é o que fala, mas de resultado concreto, absolutamente nada. Ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência por ter me ouvido, professor Leonel Aguiar, Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo, e-mail condadouniversal@yahoo.com.br. Esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Obrigado. Prossegue o programa Assembleia Popular aqui na TV Alesp. Os participantes falam sobre os assuntos de interesse da comunidade e agora o José Roberto Alves da Silva, pelo Instituto Zero. Boa tarde a todos. Nós estamos, nessa tarde, satisfeitos
com o que fez e a atenção que nos deu o prefeito Haddad por ter prorrogado o plano de parcelamento incentivado dos impostos atrasados, visto que a mídia sabia desde janeiro dessa possibilidade e não noticiou, não dando tempo às pessoas se organizarem. A outra questão importante é que nós estamos, por exemplo, numa crise econômico-financeira seríssima. E aí, grande parte do que está acontecendo, se não a maior parte ou a totalidade da parte, está na questão da dívida brasileira. A herança maldita do senhor FHC, que reestruturou e revalidou títulos podres em 1994, é causador de uma dívida que foi herdada no final do seu governo, que estava em 600 bi e hoje está em 3 trilhões. E pasmem os senhores, esse 0,5% que foi aumentado na semana passada na Selic corresponde por mês a 15 bilhões de pagamento de juro. Isso é exatamente o que está se propondo para economizar em nome do mercado financeiro internacional, que diz que é para dar credibilidade. Nós estamos sendo escorchados o tempo todo. Para completar, a dívida maldita municipal também, ela foi composta de 93 a 96 por um prefeito que eu me nego a falar o nome, e que seu sucessor negociou com quem? FHC, que sufocou o município de São Paulo, e hoje nós temos 85% dessa dívida, fruto dessa negociação que sufoca o orçamento da cidade de São Paulo há mais de 20 anos. No entanto, não sei o que acontece com os governantes que não querem pôr em pratos limpos essa dívida. E, para finalizar, eu quero lastimar o que está acontecendo na educação no Brasil. Vários estados estabelecendo greves com relação à questão remunerativa. No entanto, eu estou sabendo que no Paraná, os professores estão aposentando com valores de 10 a 12 mil por mês. E, no entanto, estão numa greve prejudicando 1 milhão de alunos naquele estado e fazendo firula por conta de que eles teriam que contribuir, como todo cidadão trabalhador contribui, com parcela da sua remuneração para criar o fundo da aposentadoria. Nós não podemos deixar as coisas para o Estado, já que, nesse Estado, nós temos um bando de governantes que só se locupletam com o mercado financeiro internacional e dos juros que é pago, eles são financiados nas suas campanhas. É por isso que não se vê, por exemplo, uma Câmara Federal e um Senado discutindo o porquê dessa dívida escorchante caduca e renovada por um cidadão que fez um relatório fabuloso e fantástico em 86, mostrando o fundo da dívida brasileira, e depois se transformou presidente e revalidou título público. Eu fico extremamente chocado e triste por termos uma oposição que está a todo tempo querendo impeachment, querendo rebaixar o governo e rebaixar a situação eleitoral, porque, afinal de contas, estamos numa democracia, e nessa democracia, quem ganhou foi a governante que hoje está no poder. Não estou querendo minimizar a questão criminal daqueles que estão fazendo falcatrua e tiraram de 15 a 20 bilhões de dólares da Petrobras. Mas quero dizer que os governantes e os parlamentares têm uma dívida para com a sociedade brasileira, que é resgatar o que aconteceu com essa dívida maldita, que não dá espaço à nossa condição melhor. Obrigado.
Próximo participante do programa Assembleia Popular, o cidadão Ricardo Monteiro, com a palavra. Eu quero dar um bom dia a todos os meus colegas aqui, ao Mauro, jornalista, a minha amiga também, que aqui é um espaço democrático e todo cidadão que vem aqui, né, ele tem o direito de apresentar. Você pode falar do que você quiser. Se você falar do prefeito, do governador, da religião, você que está assistindo em casa agora, é um direito seu. Eu vou mandar um abraço agora também para os meus amigos, porque pregam o evangelho, alguns odeiam, outros amam o evangelho. Fazer o quê? Eu, por exemplo, não tô nem para a religião, mas para Deus sim. Valdomiro, Agenor Duque, claro que é necessário, se acaso não houvesse essas pessoas para cuidar dos doentes, se a dengue está matando, você tem que levar no mínimo a igreja evangélica, porque o hospital, os lugares estão todos lotados. Afinal de contas, é ou não é? Você que está me assistindo em casa, vocês são mais de 3,5 milhões de pessoas, né, no interior, na capital de São Paulo e em outras capitais. Olha, verdade, vocês têm que se apegar com Deus, porque pelo que nós estamos vendo, né, a palavra, a Bíblia Sagrada é o único instrumento. Claro, iniciou a existência humana, não foi a política que iniciou nada. Quem iniciou foi isso aqui, a palavra, a Bíblia. E depois as religiões vieram, algumas se aproveitando e algumas sendo sinceras. É real, não podemos dizer que não. Mas existe um Deus, né? Existe um Deus que eles cobre a sociedade com a misericórdia, com o amor. Eu quero dizer a vocês, aqui que está me assistindo, você que está em casa, você que está aí, por exemplo, em algum lugar, na TV agora, clicando pela net, né, que normalmente pega pela net, você pode clicar pela net, né? Em alguns lugares, em alguns estados, é pela net, em outros é pela parabólica. Vocês assistem pela parabólica também, esse canal. Né? É um canal que nós estamos a cada dia ilustrando, melhorando o nível, né, de pensadores que vêm até aqui, professoras, né, líderes, liderados. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo agora, o Léo, deputado Léo de Oliveira, um homem abençoado, que tirou uma foto com o Nelson Mandela algum tempo atrás. Né? Eu falei, Léo, você tem um histórico brilhante, e o Nelson Mandela foi um exemplo para nós. Então, hoje, é o Ricardo Mandela e eu aqui estou me apresentando à sociedade dizendo que o deputado Léo, ele hoje ainda, né, recebeu o meu abraço. Eu falei assim, deputado, essa fotografia com o doutor Nelson Mandela, isso é histórico. Outra coisa, nós queremos, como cidadão negros no Brasil, não queremos saber se você tem cor parda, amarela, não, só isso aí é secundário. Nós queremos direitos históricos, nós queremos a árvore genealógica, nós queremos o DNA, nós queremos dupla cidadania, né? Nós queremos estar em 2 países, como nós temos raízes africanas, nosso DNA, brasileiro e africano. Ou seja, eu não tenho preocupação porque minha esposa é loira, não, cearense, claro, minha mãe portuguesa, não, essa questão não há. Mas o nosso espaço nós temos que garantir, afinal de contas, nós estamos vendo uma defasagem. As crianças estão na periferia, os negros, né? Os brancos também, pobres jogados lá. Né? Agora, nós também temos que levantar pensadores nesses lugares que possam reivindicar. Outra coisa, eu mando um abraço agora ao Coronel Telhada, que eu tive com ele a semana passada, na última quarta-feira, e falei, Coronel, nós temos que tirar esse pessoal da periferia. Né? Ele é um homem consciente, eu falei, olha, tem escoteiro. Eu falei, eu fui escoteiro, entendeu? Então, nós temos que não colocar só a rota, como aqui na Zona Norte, a rota foi lá e fez um serviço lá. Né, matou um rapaz de 18 anos. Nós estamos perdendo a juventude, não pode ser assim. Nós temos que tirar essa juventude para vir para perto de nós, para a gente passar o que é bom, passar o evangelho, né, para eles estarem aqui com a gente nesse canal, que é 5 minutos, pessoal. Você que está em casa, você tem direito a dar 5 minutos aqui e 5 minutos. Então, 5 minutos numa TV como essa, isso é ilustre, isso é maravilhoso. Nós temos que reivindicar, temos que levantar nossa bandeira. Nós, cidadãos negros, eu, Ricardo Mandela, você pode www.ricardomandela.9f.com, você vai encontrar lá. Ricardo Mandela tem conhecimento dos direitos históricos. Por que os direitos históricos? Porque nós não queremos o que as pessoas querem nos oferecer, não. Nós queremos o que é de direito. O judeu tem, na Alemanha lá matou muitos judeus. No Brasil, a escravidão matou muitos negros. E inclusive alguns descendentes de judeu também, que algumas pessoas não sabem. Né?
E aí, esses cidadãos que vieram de lá da África não foram, até hoje estão desmerecidos. Aí tem que ser sincero. Um abraço a todos e muito obrigado. Prossegue o programa Assembleia Popular. Eu chamo para a tribuna Maria Eliane da Silva, pelo Fórum de Transporte Diadema. Bom dia, eu sou Eliane, sou lá de Diadema e venho mais uma vez falar da Metra, Empresa Metropolitana de Transporte. Hoje, no jornal Bom Dia Brasil, passou as denúncias que eu trago aqui, elas estão se fazendo valer. Porque já está há 3 anos que a empresa Metra ficou de construir um corredor em Guarulhos e não construiu. Não fez o corredor de Guarulhos. E deixa a pergunta, dona Beatriz, o que a senhora está fazendo com tanto dinheiro que entra na Metra? Porque em Diadema são 80 mil usuários, em São Bernardo passa um pouco mais, Santo André passa, São Paulo, Jabaquara passa. E a senhora não cuida a senhora não cuida da manutenção dos pontos de ônibus. A senhora e o governador, o senhor Geraldo Alckmin, não cuidam da manutenção dos pontos, dos abrigos, não cuidam de construir para o cidadão que mora lá em Guarulhos, para vir a São Paulo, de São Paulo ir até Guarulhos. E o que está acontecendo? Fica a minha pergunta. Eu quero falar também do surto da dengue. Em Diadema está tendo esse surto de dengue, mas é falta de manutenção dos gestores. Por que está acontecendo esse surto? Porque o povo está em estado de calamidade devido à falta de água. É isso, é armazenamento que o povo está armazenando água com medo da falta dela. Que é culpa do senhor Geraldo Alckmin, que o senhor não cuidou, que nós estamos usando a água do volume morto, a água da represa Bírigues, que vai faltar para nós, moradores do ABC, de Diadema, São Bernardo, Santo André, para fazer o transbordo para cá, para São Paulo. E o que o senhor fez com tantos recursos dessa crise hídrica? Coisas que não poderiam estar acontecendo, está acontecendo. Fica a pergunta. E outra coisa também, precisa muito dos gestores cuidar da saúde da população, porque a dengue está triplicando mensalmente. E até outubro, vai se multiplicar, vai triplicar, vai quadriplicar. Fica meu alerta que Diadema, o Estado de São Paulo, está pedindo socorro, socorro para o governador Geraldo Alckmin. Boa tarde a todos. Prossegue o programa Assembleia Popular. Dona Cremilda Estela Teixeira, cidadã, é a próxima a ocupar a tribuna. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu volto aqui para falar de escola pública, de educação. Hoje, excepcionalmente, vou dar uma pincelada no que está ocorrendo no Paraná, porque as fotos, o maior número de fotos que eu tenho armazenada, que tenho recolhido na internet, de alunos sendo revistados dentro da escola pública, é no estado do Paraná. Alunas pequenas, de 10 anos, tendo que abrir a bolsinha e o PM com a mão dentro da bolsa, revistando alunos pequenos dentro da sala de aula. PM do Paraná, com metralhadora dentro da sala de aula de ensino fundamental. Então, o estado que eu tenho informação, que mais tem PM invadindo sala de aula, revistando criança, levando criança para a delegacia de polícia, é no estado do Paraná. Aprenderam com São Paulo, sem dúvida aprenderam com Geraldo Alckmin, mas eles se transformaram, o estado do Paraná se transformou no estado mais feroz, onde a PM mais atua de maneira inadequada dentro da escola pública, chamadas pelos professores. A PM entra dentro da sala da escola pública porque o professor chamou. Não é o tio que vende pipoca na porta, não é a faxineira, é a diretora, as professoras que chamam.
Agora, essas mesmas professoras, sem limite, porque professor é ser humano, se você não estabelecer um limite para ele, ele extrapola mesmo. Professor é ser humano como qualquer profissional. Ele não tem limite. Tido e havido o mito que professor é santo, é abnegado, é perfeito, é puro, que veio de uma família maravilhosa, que aterrissou numa nave para passar coisas boas para os alunos. Não é tido como um profissional, como gente, como ser humano. No Paraná, a história básica é a seguinte. Colocaram, a PM se posicionou na frente da Assembleia Legislativa do Paraná para defender os deputados. Deputado é o representante do povo. O deputado, se esta Assembleia aqui for invadida por uma turba desequilibrada, porque professor se junta 4, 5, tem 3 ou 4 insuflando, eles fazem barbaridade. Se aqui for invadido por 5.000 professores descontentes, é possível que saia até morte. Então, a PM, na frente da Assembleia, para impedir os professores de entrar, que queriam entrar a todo custo, na marra, na paulada. Óbvio que saiu muito sangue de ambos os lados. A PM não deixou que os professores invadissem. Isso não é conduta de um educador, de alguém que dá exemplo. Não é derramando sangue, é argumentando. Afinal de contas, é professor. Ele quer fazer com o PM o que ele faz na sala de aula com os alunos, é impossível, não deu certo. Agora saiu, né? Inclusive estão divulgando fotos de professores ensanguentados, que eu já denunciei. É professora de Rondônia, que aconteceu há 10 anos atrás. Bem, São Paulo, agora eu quero voltar para o nosso estado querido, São Paulo, o estado mais rico da nação, que dá bons exemplos e maus exemplos, deu maus exemplos para o Paraná. Começou aqui, Geraldo Alckmin lançou a moda, com a ronda escolar, de colocar a polícia dentro da escola para resolver problema doméstico e de disciplina. Então, depois do Geraldo Alckmin, o Paraná foi o primeiro que copiou e piorou o programa do Geraldo Alckmin. Essa ideia infeliz, essa ideia que não deu certo, nem vai dar certo. Uma corporação não pode interferir na disciplina da outra. Problema disciplinar de dentro da escola, doméstico de criança de 8 anos, 9, 10, não é para chamar a polícia. Problema de briga é com o professor. Briga entre alunos, que é coisa muito natural. Então, eles estão em greve. Na medida que o governador não toma uma medida, não estabelece limite para esse pessoal que está na rua de greve, ele está sendo injusto também com aqueles professores que estão nas escolas, tentando segurar tudo nas costas. Metade está fazendo bagunça na rua, baderna, insuflando o povo, e metade está segurando a escola nas costas. O senhor está sendo injusto com os alunos que estão sem aula e com os professores que estão querendo trabalhar. Prossegue o programa Assembleia Popular, agora com o senhor Oswaldo Martins de Oliveira, pela OIPALPO, a Ordem Internacional dos Parlamentares da Língua Portuguesa. Senhoras e senhores, boa tarde. Ao jornalista Mauro e sua assessora, companheira, boa tarde. Para o jornalista e para a imprensa, nada é sagrado. Assis Chateaubriand, presidente do Diários Associados, em memória. A minha saudação inicial é para o Dia das Mães. Amanhã se comemora o Dia das Mães. A mãe do jornalista, a mãe do orador, a mãe do deputado, a mãe do criminoso. Mamãe, de tudo ao seu amor eu serei-lhe atento. Mamãe, antes e com tal zelo, mamãe, e sempre tanto. Mamãe, que mesmo em face do seu maior encanto, mamãe, dele se encante mais meu pensamento. Mamãe, eu quero vivê-lo em cada bom momento. Em seu louvor, mamãe, eu hei de espalhar meu canto e rir meu riso, mamãe, e derramar meu pranto ao seu louvor ou ao seu contentamento. Aí, mamãe, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive ou a solidão fim de quem ama. Mamãe, que eu possa dizer do amor que eu tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E me permita o poeta Vinícius de Moraes,
Que esse amor, mamãe, dure eternamente. Porque como as flores e você, mamãe, eu amo as flores, mas eu amo você também. As flores eu vou amar um dia somente, mamãe. Mas você, mamãe, eu vou amar para sempre. Feliz Dia das Mães a todas as mães do Brasil e do mundo. A mãe que padece no leito, a mãe que está abandonada, a mãe que padece na dengue, a dengue que está aí matando, de cada 10 mortos, 9 são idosos. Jornal do dia 5 de maio, que está aqui da terça-feira. 9 em cada 10 mortos pela dengue do estado são idosos, idosos como eu. Só que eu estou usando o método sertanejo. Toda noite eu defumo minha casa, sem precisar chamar o preto velho ou quem quer que seja. Eu defumo para que essa maldita dengue fuja da minha casa. Então é muito fácil, não espere pelo governo, população. O governo está aí para se omitir do trabalho de combate. Um orador antes de mim falou, por que você não convoca o Exército, Marinha Aeronáutica? Nós estamos num estado de guerra. Nunca se morreu tantas pessoas de uma doença que é própria do quarto imundo. Eu disse quarto imundo. É doença de povos de quinto mundo, quarto mundo. E no Brasil nós estamos morrendo pela dengue. Eu faço parte da Brigada Civil lá no meu bairro. Estou distribuindo informações todo fim de semana, visitando casa a casa, falando, eu idoso, porque a Bíblia enaltece que o idoso não é idoso na sua condição física, mas sim mental. Abraão fez filho aos 100 e tantos anos, e aos 165 anos ainda teve uma mulher. Meu pai morreu com 97 anos, aos 93 engravidou a sua enfermeira. Meu avô com 125 anos, com a 5ª mulher. E eu, como idoso, que não quero morrer da dengue, estou orientando a população todos os finais de semana, colaborando com o governo, que se omitiu há muito tempo de falar sobre esse problema que hoje virou epidemia. Epidemia, 9 em cada 10 que morrem são idosos, idosos acima de 60 anos. Defume a sua casa, procure uma metodologia, porque o governo não está nem aí. O governo pensa apenas no bem-estar do sistema. E a população está aí, como disse Delfim Neto essa semana, no seu pronunciamento. Delfim disse, a população de trabalhadores são roubada. Mandela, você esteve comigo no 1º de maio, tivemos lá com mais de 1 milhão de brasileiros, trabalhadores lá em Santana. Falamos com todas as lideranças trabalhistas. O Fundo de Garantia está sendo sugado, 8% é descontado. Porém, a infração come a correção, porque o governo dá 4% de correção. Eu depositei, quando fui gerente da Abril, mais de 100 mil reais em fundo de garantia. Hoje eu fui ver meu saldo, R$ 1.200. Pelo amor de Deus, governo, pensa na população, pensa na classe trabalhista. E eu encerro minha fala neste dia, nesta hora, dizendo a todos os meus amigos, Deus abençoe a todos, fé em Deus e vamos em frente. São os participantes do programa Assembleia Popular, que você acompanha aqui na TV Alesp, falando dos assuntos de interesse da comunidade. Leonilson Queiroz, Movimento Social e Popular em Defesa da Vida. Muito boa tarde a todos, companheiros, companheiras, apresentadores. Mais uma vez, eu usar essa tribuna, apesar que eu não esteja falando da tribuna, né? Senão, mas eu não venho muito comemorar. Não. Eu acho que a questão dos direitos trabalhistas está sendo aí desmontada. Por muito tempo, os trabalhadores fizeram o enfrentamento do capital. Aí eu não falo enquanto visão comunista, mas consumista. O povo quer salário alto para consumir mais. Não é porque é consumista, não é isso. Mas, aos poucos, esses ganhos do trabalhador estão menor. Né? E se faz aí uma farra enorme. A farsa sindical fez um grande evento, né? Segundo o Jornal Nacional, eram 29 carros, zero, sorteado por hora.
Bom, assim, cada um com o interesse de ganhar o seu carro e não pelo interesse da coletividade, provavelmente estiveram lá, com esperança de ganhar o carro. Mal percebe essas pessoas que estão sendo usadas como massa de manobra para justificar esse golpe da terceirização. Que isso é um golpe dos maiores que a classe trabalhadoras e trabalhadores já sofreram. É lamentável que isso esteja ocorrendo. Através da luta popular, muitas conquistas foram feitas. Agora que o povo acomodou, vamos tirar. Vamos tirar tudo. Leva até as cuecas. Porque essa é a lógica dos patrões que estão lá com o Congresso financiado por eles. Até do PT também, tem muitos. E você não consegue enxergar na representação desse Senado, eu não digo todos, mas dos 81 senadores, né, quantos realmente são trabalhadores, quantos têm esse entendimento da importância de garantir esses mínimos, são mínimos, né, para os trabalhadores. Aí se vem o projeto de terceirização, que vai regular realmente uma situação que já existia por incompetência, ineficiência daqueles que deveriam fiscalizar e não deixar subsistir como tinha. Né? Mas foram omissos. Não, vamos colocar os direitos aqui no papel e cada um que corra atrás para defender o seu pedaço. Né? E aí se criou uma coisa monstra e que levantar, não, agora vamos regular. Né? Regular. Então, é lamentável. Né? E eu quero dar parabéns ao Lula, porque o PT estava dormindo. Dormindo no ponto. Me desculpe, Rui Falcão. Mas o Falcão não estava enxergando a profundidade da coisa. Mas quem é líder, né? E o Lula viu com clareza o que estão fazendo. Estão desmontando o estado do bem-estar social. Estão tirando todos aqueles direitos que foram colocados na nossa Constituição. E isso está se fazendo. Criaram uma situação quase que insustentável para taxar o governo do PT de corrupto, como se todos os petistas fossem corruptos, e, dentro disso, enfraquecer a população, os movimentos, para depois atacar esses direitos trabalhistas. Então, eu lamento o que está acontecendo nesse país. Né? Mas, muito mais que lamentar, vamos fazer barulho, vamos para as ruas dizer não à precarização do trabalho. Muito obrigado. Prossegue o programa Assembleia Popular, agora na tribuna a Maria Aparecida Decol, cidadã. Boa tarde a todos, e na hora que estiver... boa tarde ainda, né, porque vai passar a tarde, parece. Eu estou retornando depois de um grande desânimo, mas eu estou assistindo a muita coisa feia, muita coisa triste, e eu resolvi me manifestar novamente. Bem, primeiro eu vou falar sobre justiça, né? Nós estamos assistindo julgamentos e delação premiada, e parece que ele vai ter comissão do que ele conseguir arrecadar de volta para a nação, o delator, e o outro já ficou preso, já está só com uma tornozeleira em prisão domiciliar. É cômodo, né? Muito cômodo. E aí eu fico preocupada com
a preocupação do governo com os cidadãos brasileiros, né? Em 93, eu levei a minha filha para se curar de câncer em Cuba. E aí eu fiquei lá, depois alguém me amparou, uma escrivã da embaixada. Mas o governo brasileiro nem tomou conhecimento. E eu não tive nenhuma assistência até hoje. Ninguém se manifestou. Não era o PT no comando maior, mas era no município. E agora eu vejo o cidadão, coitadinho, que conseguiu passar com um monte de cocaína nas pranchas de surf dele, e via desespero do nosso governo para não deixá-lo morrer, para trazê-lo de volta, para a gente fazer o quê com ele? Eles fizeram um grande favor para nós, porque o coitadinho disse que delinquiu uma vez só. Coitadinho, ele precisava ser atendido. E aí eu quero ver outra justiça. Eu nunca cometi nenhuma transgressão, nenhuma infração de caso pensado. A única coisa que acontece comigo é que eu, como empresária bem-sucedida, eu consegui fazer um patrimônio, entende, gente? Então, depois do câncer da minha filha, eu perdi tudo, porque eu fiquei doente, fiquei louca, Então, nunca ninguém me assistiu, Mas manda multa, se quebrou a calçada, aí a Sabesp tem que arrumar, não arruma, não tem problema, eu pago multa. E aí eu vou falar com o prefeito, ele fala, não, eu não posso fazer nada, Deus vai te ajudar. E aí o juiz agora começou a fazer cobrança, gente. Eu só tenho a renda do meu salário mínimo. Então, agora o juiz, ele tem competência e coragem e acha isso digno. Ele tira o último tostão da minha conta de receber salário, porque ele não precisa saber se é disso. Eu fiquei sem comprar nada, sem comer, porque eu tive que arrumar um advogado para ir liberar a minha conta. Tem uma lei. E juiz não precisa ver a lei na hora que ele vai procurar a conta do cidadão? Ele não precisa de ver de onde sai o dinheiro dele? Ele não precisa. Mas aí ele aceita firma fantasma, ele aceita nota fria dos ladrões, do Renan, de todo mundo lá, para justificar que o dinheiro, de onde veio o dinheiro dele, que não foi dinheiro público, foi nota fria, empresa fantasma. E lá está cheio de juízes, e eles aceitaram isso. Agora, eu não posso, tem que comunicar. Primeiro tiraram todo o meu dinheiro, aí eu tive que arrumar um advogado para ir liberar. Tá certo, gente? Nós não precisamos de lei que ampare também o cidadão legal, que nunca transgrediu. Ele está aí por condição de ter um patrimônio. Ele tem que pagar ou ficar sem comer, porque o juiz não quer saber. Ele tem que cobrar, ele tem que locupletar a renda do município. E o munícipe, se pode pagar, pode. Se não pode, para começar, eu tenho uma taxa de R$700, taxa de lixo. E eu não gasto 2 vezes por semana, eu ponho o lixo fora. Eu tenho uma taxa de água, porque meu patrimônio é um prédio comercial. Então, eu gasto 2.000 litros de água, eles põem 4 mínimo e me cobram R$75 de água, porque é comércio. E não quer saber também se é comércio ou é residência. E eu estou morando lá. Obrigada, boa tarde. Prossegue a participação no programa Assembleia Popular, agora com Adilson Souza, CMTT, o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Boa tarde a todos. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre os achacadores da razão. Ontem foi possível ver que alguns manipulados, porque eu não encontro outra palavra para dar para as pessoas que ontem fizeram o tal do panelaço, quando iniciou o programa do PT na televisão, né? Então, eram panelas possivelmente vazias, né? Porque
essas pessoas, eu acho que elas não... Acho que pelo horário também, acho que as empregadas que para elas trabalham deveriam estar nos ônibus lotados e tentando chegar em casa por conta do trânsito da cidade de São Paulo. E eu gostaria de ver outros panelaços também, não só quando passar o programa do PT e pelo que a Globo fez questão de mostrar, porque tinha link em todo o país, né, em seus prédios, né, eu não vi nenhum no Heliópolis, na Brasilândia, no Jardim Ângela, eu não vi. Que essas pessoas também protestassem quando, em menos de 6 meses, aconteceu o segundo aumento da conta de água no estado de São Paulo. 15,24%. E há 6 meses atrás aumentou 6,78%. Eu gostaria de ver o panelaço quando os professores, sim, do Paraná, são massacrados pela PM. Assim como aqui em São Paulo. Os jagunços a serviço do capitão do mato, que é o senhor Geraldo Alckmin. Que ele massacra o direito do trabalhador e da trabalhadora, quando, por exemplo, deveria haver um panelaço, quando o metrô todos os dias para. Todos os dias. Não tem um dia que o metrô na cidade de São Paulo e os trens, eles não param. Por falta de manutenção, por falta de investimento na rede ferroviária e metroviária. Então, quer dizer, e aí o governador vem e diz que não há crise da água em São Paulo. Ele diz que não há o corte da água todos os dias. Não há na minha casa, há. A água também há, não há? Então, a água na minha casa chega às 6 da manhã, às 11h30 acabou. Mas ele fala que não tem o corte no abastecimento, que não há greve dos professores no estado de São Paulo, que não há crise no metrô, que não há nos trilhos do metrô o dinheiro da corrupção que corre solto ali. Ele diz que não há crise nenhuma. Ora, e eu não vejo panelaço para isso. Na minha região, meu amigo foi assassinado a semana passada, o Matheus, que todos acompanharam em rede nacional, quando ele errou o andar do seu apartamento e um policial federal o alvejou com 2 tiros e um jovem de 18 anos porque errou o andar do apartamento. Meu amigo pessoal, Matheus, quero saudar aqui a família Moreno, e foi assassinado. E aí, no outro dia, o policial saiu pela porta da frente. Eu não vi panelaço para isso. Ora, qual o sentido desse panelaço? Qual o sentido de colocar a corrupção, que, ao que vejo, começou há 12 anos atrás? Ué, não existia corrupção antes? A corrupção, hoje no país, ela está mais vertente, porque há investigação, porque há liberdade. E isso é um direito das pessoas protestarem, é sim, mas com respeito. O que não pode é as pessoas tratarem com desrespeito uma questão tão séria, por exemplo, que é o descaso na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, de todas as maneiras, sejam com os professores, sejam no caso da dengue, que o Estado também tem culpa. Ou vai dizer que não? Como está hoje a Santa Casa do Estado de São Paulo? Como está hoje o HC? Como estão hoje os hospitais do Estado nas nossas regiões? Vamos pegar aqui o Hospital de Vila Penteado, o Hospital de Taipas, Eliel e Anderson, o Hospital de Vila Nova Cachoeirinha. Então, senhor governador, senhor capitão do mato, vamos tomar conta do nosso Estado, que a população pede socorro. São os participantes do programa Assembleia Popular, com os assuntos de interesse da comunidade aqui na tribuna. Dona Neide Machado Riquetti, pedagoga, é a próxima a falar. Boa tarde, companheiros. Boa tarde à mesa. É difícil sentir assim esse sentimento, né, de tantas dúvidas
tantos desacertos, mas, se pararmos para pensar um pouco, é a nossa herança colonial. Acho que estaria na hora de descobrir novamente. Mas o que vamos descobrir? Vamos descobrir em cada um de nós esta força de querer fazer o bem, esta força da humanidade de não, por eu não estar passando fome, não perceber que há fome. Por eu não estar doente, não perceber que há doenças. Cada um tem que fazer a sua parte e cobrar a quem de direito que faça bem feito. Mas como podemos cobrar? Na revolta? No tiro? Na faca? Eu tenho me espantado com tantos acontecimentos na base da faca. Gente, é a maior expressão do ódio. Eu não cortaria nem, demorei muito para cortar um frango. Oh, meu Deus do céu. Agora, fazer isso com o outro é muito ódio. Na rede animal, na escala animal, que somos taxados como aqueles que pensam, porque temos o poder da fala, este é um poder de convencimento, usar da fala. E não só isso, cabe a cada um de nós, tentar convencer por argumentos o outro. Mas não somos donos da verdade. Existe a sua verdade, a sua, eu devo respeitá-la, mas a gente pode trocar essas ideias. É esta a maior das funções da escola, porque hoje o educador, ele está aprendendo mais com o seu educando do que transmitindo a ele conhecimento. A escola não é só conhecimento, é uma relação em que há esta troca. Tenho assistido alguns exemplos de metas de norte e nordeste com toda dificuldade física, mas numa relação de respeito, com grande aproveitamento. Acho que ainda há esperança, gente. Eu sou pela esperança. Que Deus nos guarde, mas que dê discernimento para que se façam coisas boas. Uma boa tarde. O último participante do programa Assembleia Popular de hoje, Manuel Cruz, pela Associação de Moradores do Parque Novo Mundo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais essa grande oportunidade que Ele está nos dando, para que nós podemos agradecer, parabenizar por tudo que está sendo feito de bom e reivindicar e propor proposta, levar proposta para que seja feito algo melhor. Quero parabenizar nosso jornalista Mauro, nossa querida jornalista Fernanda, todos os colegas e colegas que estão aqui presentes, que já falaram e continuam aplaudindo a nós, não foram para casa, né? Eu quero parabenizar vocês, parabenizar todo o pessoal da rede TV Assembleia, todas as mães, né? Que Deus continue iluminando as mães, por todo esse amor que elas têm. A minha mãe, o Papai do Céu chamou, geralmente, com certeza, se ele chamou, porque viu que eu já tenho conhecimento suficiente para tocar o barco sem precisar, mesmo carente da falta dela, dos ensinamentos dela. Isto é, pôr em prática o que ela me ensinou, que com certeza, pela fé, nada me faltará em termos de sabedoria. E assim as demais mães que Deus já chamou, que os filhos também tenham essa consciência, e as mães que Deus não chamou, que os filhos procuram usufruir o melhor e o máximo de cada mãe, ouvindo e obedecendo.
pois é na obediência que a pessoa se torna alguém suportável, isto é, bem como pessoa, como sogra, como nora, como genro, como irmã, como cunhada, como mãe, etc., etc. Quero dizer também que, em segundo lugar, eu quero falar um pouco sobre o que vem acontecendo com os professores em todo o Brasil, inclusive no estado do Paraná e de São Paulo. É notório que esses governadores não podem cantar aquela música de Paulo Sérgio, que também já foi chamado, que diz assim, que eu sei que minhas qualidades cobrem os meus defeitos. Não é o caso deles, eles é o contrário, né? Os defeitos suportam e superam muito as qualidades de cada um deles. Inclusive no que se diz respeito à população, em todos os sentidos. Em todos, 100%. Quero dizer também que não poderia deixar de falar sobre o problema da dengue, né? o ataque fulminante à nação, à mortandade, que isto também não é um problema do governo federal. O governo federal ele só pode intervir se o governo do Estado chama, ou melhor, pede socorro e etc. Como o governo do Estado e o do município são omissos, eles preferem ver morrer, então acho que a culpa é do governo federal. Não é. O governo federal está lá exatamente à disposição, no caso que seja chamado pelos governos municipal e estadual. Quem não leu a Constituição Federal, é claro que não sabe, por isso fala o contrário, né? Quero dizer também que, sobre o problema da água, como falaram dos aumentos, e a minha conta, só porque eu já comentei no programa passado, o aumento foi de 75 para 135, só porque eu comprei uma caixa d'água, então teve que o registro... Foi registrado mais água do que o normal para encher a caixa, daí veio a multa. Isto é, a gente não pode tomar um copo d'água a mais, porque já será multado e etc., etc. Isso está lá em casa, as contas. E quero dizer que eu estive também no Lago Azul, onde eu vi, se fizer uma parede de uma montanha a outra, será dali transformado um lago com aproximadamente 5 quilômetros de comprimento e mais de 800 metros de profundidade. Então, a falta d'água, culpar Deus é falso, porque ele está no alto, e no coração daquele que abre a porta para ele entrar. Mas São Paulo não era para ter falta d'água, isto era para ter água com abundância, porque espaço e local tem. O que está faltando é exatamente força de vontade, ou melhor, respeito pelo próximo. Mas quando não tem nem a si mesmo, como é que vai respeitar o próximo? Quero dizer que também eu quero parabenizar a Globo, porque num programa, há uns meses atrás, quando eu falei que a nossa nação tem uma mente ocupada quase 100% com o interesse de roubar, matar e destruir. E ela provou no programa no Fantástico que a maioria dos presos em todo o planeta são brasileiros. Aliás, tem país que tem mais brasileiro preso do que mesmo daquela própria nação. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Feliz Dia das Mães e parabéns para os pais que cuidam das mães. Obrigado. Termina aqui o programa Assembleia Popular de hoje. O agradecimento a todos que estiveram aqui no Auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa de São Paulo. A você de casa também que nos acompanhou. Feliz Dia das Mães a todos. Até o próximo programa.